porque eu tenho prazer nisso. Então eu tenho que insistir. Vamos lá, Senhor, o que o Senhor diz disso daí? Aquela mulher era tão pecadora quanto aqueles que queriam apedrejá-la, irmãos. Era tão pecadora quanto. Não havia diferença. Eu, quando eu leio esse texto, eu faço uma leitura minha. Isso é uma coisa pessoal. É minha. É como se Jesus estivesse falando assim: aquele que não tiver pecado com esta mulher, atire a primeira pedra. Isso é uma leitura que eu faço. Porque a coisa foi tão profunda no coração daqueles homens, irmãos, que eles deveriam estar muito envolvidos com aquilo. De tão profundo que foi. Eles não questionaram. Em nenhum momento houve nenhum questionamento. Eles não falaram, Senhor, mas peraí, Senhor, o Senhor está jogando a bola para cima de mim? O Senhor está passando adiante? Não, Senhor, mas eu estou falando da lei. Não houve um bate-papo, não houve um diálogo. Simplesmente eles pensaram: eu sou um pecador. Eu não tenho direito a tirar pedra. Mateus capítulo 9, verso 10 ao 13, diz assim: estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus, aí tem que ser fariseu, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? A lei está enraizada. Só no meu sangue. Por quê? Por que ele faz isso? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Nós somos doentes. Nós precisamos desse médico Jesus para sarar as nossas feridas, irmãos. Nós precisamos desse mestre, nós precisamos desse médico Jesus para sarar a nossa língua. Para sarar. Precisamos dele. Mestre de vocês come com os publicanos. Os sãos não precisam de médico, e se os doentes vão e aprendam o que significa o quê, irmãos? Eu quero misericórdia. Eu quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim quem? Os pecadores. Eu vim chamar os pecadores. O que me interessa são aqueles que cometem pecados, são aqueles que vivem à margem. Esses interessam os pecadores. Mais uma vez, Jesus está cercado por fariseus e ele dá uma tremenda de uma lição. Vão e aprendamos o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Jesus não nos chamou para carregar pedra nas mãos, irmãos. Jesus nos chamou para sermos misericordiosos. Jesus nos chamou para amarmos os outros, amarmos uns aos outros. Para isso que nós fomos chamados, para amar, amor de coração, o amor real, aquele amor que quando o irmão cai, a gente abraça e diz: vem cá, meu irmão, eu estou contigo, eu quero orar por você, eu quero te ajudar, eu quero te levantar. Quando a gente pensa, se eu falar aqui agora, fulano caiu, o que você pensa agora? Seja sincero, fala rápido. Fulano caiu, o que você pensa em cair? Cair é o quê? Adultério, não é isso? É adultério. E a mentira não seria uma queda? E maldizer o outro não seria uma queda? Sim ou não? Seria uma queda. Se eu negar um imposto, seria uma queda ou não? Seria uma queda. Olha quantas quedas nós poderíamos tratar. Jesus não nos chamou para carregar pedras não, irmãos. A igreja de Cristo, ela não expõe os pecadores alheios, mas ela carrega em seu coração o que o Senhor nos ensinou. Misericórdia eu quero. A igreja do Senhor é chamada para ser misericordiosa. A igreja que ama, a igreja que tem braço, né? Que tem a mão estendida. A igreja de Cristo, ela tem as características do Cristo. Olha que coisa tremenda. Ela carrega as características do Cristo. Quais são as características? Amor, justiça, mansidão, o domínio próprio, né? A misericórdia.
Olha quantas características tem o nosso Cristo. Podemos imitá-lo. Ao confrontar os fariseus, queridos, Jesus estava pesquisando se ainda havia humanidade dentro daqueles homens. O que atrapalha a religião, irmãos. A nossa religião, ela tem o poder de nos desumanizar, de fazer de nós seres humanos, não tanto quanto deveríamos ser. E quando eu digo de religião, eu estou lhe falando daqueles que são religiosos, que frequentam uma igreja por religiosidade, não por amor ao Cristo, não por querer mudar a sua mente, não por querer mudar a sua vida, não por querer ser transformado por Ele, mas vive uma vida religiosa. Religião é perigosa. Não, eu vou porque eu sou cristão. Eu tenho que ir a terça, eu tenho que ir aqui, eu tenho que fazer, eu tenho... O verdadeiro cristão é aquele que carrega as marcas de Cristo, irmãos. E a marca de Cristo é misericórdia, é amor, é bondade. Você está entendendo, amada igreja do Senhor? Essa é a marca de Cristo. A benignidade, a mansidão. Ah, eu sou cristão, mas se pisar no meu pé, mexe comigo que você vê só. Eu vou cuspir marimbondo, irmão. Mexe comigo, me dá uma fechada na rua para você ver só. Se eu tivesse pedra, apedrejava. Não é assim, Xandão, às vezes? Não dá vontade, às vezes, de misericórdia. É, tem que ser. Não é lá o outro lá. Misericórdia, Senhor. Se eu pudesse, eu arrebentava o carro dele. Se pudesse, arrebentava aquele carrinho lá. Pegava de perna de 3. Mas não é para isso que nós fomos chamados, irmão. Só quem não conhece os seus próprios pecados atira pedra, irmãos. Só quem não conhece os seus próprios pecados é que atira e expõe o pecado alheio. Ainda há humanidade dentro de você, querido. Ainda existe humanidade dentro de você depois da sua conversão. Há humanidade. Ainda há um pouco do ser, da essência dentro de você. Nós somos uma comunidade da graça. Nós não somos uma comunidade de apedrejadores, irmãos. A nossa comunidade da graça é da misericórdia. É a comunidade do amor. Como você está entendendo isso? Essa resposta interessa para Jesus, irmãos. Se você é da graça ou apedrejador. Essa resposta nessa noite interessa para ele. Essa era a resposta que ele queria extrair dos fariseus. Essa era a resposta. Os dados de intolerância religiosa no Brasil colocam os crentes como os maiores agressores contra os religiosos que não professam a nossa fé. Vou te dar um exemplo. Eu fazia Uber. Não faço mais, mas eu fazia. Aí eu recebo uma chamada, vou numa casa. Quando eu cheguei no portão, tinha umas bolsas, um monte de bolsa do lado de fora. Cheguei ali, me sai uma jovem, com turbante branco na cabeça, toda de branco, cheia de colar, com contregu, tudo que tinha de ruim, sai ela assim. Não olhava nem para frente, nem para mim, nem para lugar nenhum, sai ela assim. Eu abri a porta do carro, ela entrou. Junto com o marido dela, eu peguei as bolsas dela, coloquei dentro da mala do carro e perguntei para onde nós vamos. Ele falou, vou para um lugar tal, que nós vamos a um centro, porque ela está separada ou deitou para o santo e eu tenho que ir lá porque... Tá bom. Tranquilamente. Ele atrás, conversando comigo, coisa e tal, ela atrás de mim assim, não olhava para lugar nenhum. Jesus é tremendo, Jesus conhece celular, sabia, irmão? Jesus conhece. Aí recebo uma ligação, foi de Jesus, tenha certeza. A pergunta que me fizeram, alô, é o pastor Paulo? Qual é a minha resposta? Sim, não, eu me identifiquei. Sim, é o pastor Paulo. Pelo retrovisor, vi a jovem e fez assim, ó. Só levantou o olho. Eu falei, opa, alguma coisa aconteceu. Aí falei com a pessoa que tinha que falar, desliguei o telefone no marido. O senhor é pastor?
Falei, pela graça de Deus, sou. Olha, eu agradeço o senhor, porque eu nunca vi isso. O senhor, como pastor, o senhor pegou a minha esposa, abriu a porta para ela entrou. O senhor ajudou a colocar as coisas. O senhor sabe que ali tem todos os despachos que nós vamos fazer hoje? Eu falei, sei. Sabe por que eu sei? Porque a minha mãe foi bruxa. Isso aí eu conheço na palma da minha mão. Pois é, nós temos algeriza de cristão. Porque a minha esposa ontem foi perseguida na rua. Ela andando na rua assim, 2 pessoas uniformizadas de crente. Ai, demônio! Endemoniada! Você vai para o inferno! Aí eu olhei para ele e falei, querido, o Deus que eu sirvo, ele me ensina a amar. E o difícil é amar o diferente. Me ensina a amar. Então, querida, eu digo para você, eu sou filho de uma mulher que foi uma bruxa. Eu conheço tudo que você está passando. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu não vou me estender no assunto, mas eu vou passar a orar por você, para que você conheça o Deus que eu conheci. Irmãos, o semblante dela mudou. Aquela mulher mudou o semblante. Eu parei aonde ela ia, eu tirei as bolsas dela, fui lá dentro. Olha que loucura. Lá dentro, levei a bolsinha dela lá. Sério, fui lá. Levei a bolsa, abriu. Ela, muito obrigado, pastor. Podia falar motorista, né? Mas ali eu estava agindo como cristão, irmãos. Como aquilo que Deus mandou eu fazer. Deus mandou a gente amar. Deus mandou amar. Irmão, de cada 10 denúncias, 8 são contra nós. De perseguição. Entende, querido? O que Deus quer tratar conosco nessa noite? Que tipo de fé nós temos em Cristo? Amado, o que você pensa quando a gente fala, por exemplo, de um nome? Vamos falar um nome aí que as pessoas às vezes não gostam, né? O Marcola, por exemplo. Marcola, aquele bandido, tem que morrer. Deus não chamou você para esse julgamento, irmãos. Deus não te chamou para tacar essa pedra. Não chamou você para isso. O Marcola tem que se converter. E quando ele se converter, ele tem que usar tudo aquilo que ele usava de astúcia agora dentro da casa do Senhor. Não fica melhor? Fica melhor. Ou não? Fica ou não fica melhor, irmão? Não muda a história? Ao lançar fora as pedras, querido, aqueles homens reconheceram serem piores que ela. Eles reconheceram, não, nós somos pior do que essa mulher. Porque além de trazer essa mulher pega em adultério, nós ainda queremos apedrejá-la. Então nós somos piores. Como saber se ainda existe humanidade em nós, querido, depois que nos tornamos cristãos? Depois que eu me tornei pastor, como é que eu vou perceber que ainda há humanidade em mim? Depois que você é ordenado um diácono, depois que você é um ministro do Evangelho, a partir da forma como nós tratamos os nossos semelhantes que pensam diferente de nós. A partir da maneira com que você trata o outro, que você olha para o outro, aqueles que são diferentes, ali está um verdadeiro cristão, que não taca pedra, que não é um acusador. Quantos buscam, querido? Buscam e não vê resultado por causa da maneira com que tratam os semelhantes que pensam diferente de você. Ora busca, ora gasta, busca, e Deus está falando, meu filho, você é incapaz de amar. Você é incapaz de amar o diferente. Como é que eu vou lhe abençoar com tanta bênção que você me pede se você é incapaz de amar o diferente de você? Sabe uma das coisas que eu sempre penso, irmãos, e isso é da minha cabeça. Alguns irmãos acham assim, o pastor Paulo é meio pipa voada, né? Meio doido. Tem gente que pensa isso mesmo, não tem problema não. Eu sou maluco, sim, maluco por Jesus. Então, pensa comigo.
Onde estão os travestis dentro da igreja, irmão? Você já viu algum? Já viu algum, já? Não? Não, não viu, você não viu. Onde estão os gays, os LGBTs, dentro da igreja do Senhor? Não tem nenhum? Você não viu? A culpa é de quem, irmãos? A culpa é nossa, que não sabemos lidar com os diferentes. Porque é muito mais fácil a gente ser exclusivista do que inclusivista. É muito mais fácil. Porque não quero que me incomode, vai manchar a minha igreja. Deus me livre entrar um travesti aqui, meu Deus do céu, aquele homem com aquele seio enorme, aquela saia curta, Deus me livre, faz sinal da cruz, irmão. Está escada a bater na madeira ainda. Porque nós não sabemos lidar com os diferentes. Deus nos chamou para isso, para lidar com os diferentes, irmãos. Aqueles que não pensam igual a você. Eles podem não pensar igual a você, mas são seres humanos. Criados por Deus. E Deus os ama. Deus não ama o pecado, mas Ele ama um pecador. Ainda mais um pecador arrependido. Mas como ele vai se arrepender? Como eu poderei me arrepender se não há quem pregue para mim? Se na hora que eu me chego eu sou excluído. Eu fico pensando em entrar um sujeito aqui, irmão, com rastafari enorme, todo tatuado, piercing para tudo que é lado. Com certeza, irmãos, vocês vão se reunir e falar assim: sai demônio! Sai capeta! Ali é uma vida preciosa para Deus. Temos que aprender nessa noite a lidar com os diferentes, irmãos. Quem pensa diferente de você. Jesus trata os que se consideram seus da maneira com que tratamos os semelhantes que pensam diferente de nós. Ao tratar mal os que pensam diferente de nós, nossa visão não é humana, não é a visão de Deus, é uma visão diabólica, irmãos. Não é a visão de Deus. Se a minha imagem vale mais que o sujeito da imagem, quem está doente sou eu. Se eu vou me preocupar com a minha imagem, o que vão pensar de mim? Né? Eu como pastor, eu estou ali fora, estou lá do lado de um traveco lá, estou conversando com ele. O que vão pensar de mim, irmãos? Verdade, irmão. Estou lhe falando que a coisa é séria. O que vão pensar? Eu ir numa boca de fumo lá para conversar com o traficante, tá doido. Vão pensar que eu estou fumando um bagulho também. Não é assim, irmãos, que a gente às vezes pensa. A gente começa a associar, não é? Ih, o irmão está conversando. Ih, sabe onde é que eu vi o pastor Paulo? Lá na Vila Mimosa, irmão. Ó, não quero falar nada não. Quero falar nada. Mas eu sei. Aí vem aquela hipocrisia, irmão, vamos orar pelo pastor Paulo. Parece que está fazendo uma coisa boa, né? Aí você pergunta, por quê, irmão? O que houve com ele? Aí eu encontrei ele na Vila Mimosa. Olha aí, já jogou. Não sabe o que aconteceu, não sabe o que eu estava fazendo lá, mas já deduziu. Por quê? Porque eu estava lidando com o diferente. E você não aceita quando a gente lida com o diferente. E Jesus, ele veio para isso, ele lida com os diferentes, irmãos. É leproso? Então vem a mim. E chegou até ele, os leprosos. Ele poderia ter excluído, não, sai para lá, eu tenho um ministério pela frente. Eu tenho algo lá na frente. O que esse povo todo vai pensar de mim, que eu também sou um leproso? Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus abraça os leprosos. Abraça a prostituta que se chega a ele. Você está entendendo, irmão, a profundidade disso? Isso aqui é profundo demais, irmão. João 7,24 vai dizer, não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. E o único que pode julgar é aquele que é um reto juiz.
E o reto juiz é Jesus. A forma com que julgamos o outro revela para Deus quem nós somos. A maneira com a qual julgamos os diferentes revela a nossa imaturidade, irmãos. A gente às vezes pensa assim, por que o Brasil está como está, né? A condição do Brasil não afeta a igreja, mas sim a condição da igreja está afetando o Brasil. Como assim, pastor? Explica isso. Explico biblicamente. 2 Crônicas 7,14. Pensa no teu país agora, pensa em você, igreja de Cristo. O que diz 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo, quem é povo de Deus aí? Você pode dizer amém? Mas esse povo de Deus não espanta nada não, irmão. Você pode dizer amém, irmão? Amém, já começou a espantar alguma coisa, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que nome, pastor? Cristão, você é cristão? Cristão, crente em Cristo, cristão. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter de quê, queridos? Das pedras, se converter das acusações, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. O que ele vai fazer? Vai perdoar o quê? E sará o quê? O Brasil. Sará a sua nação. É palavra de Deus ou não, irmãos? Então pensa no que eu falei, a condição do Brasil não afeta a igreja, mas sim a condição da igreja está afetando o Brasil. Do jeito que a igreja está no Brasil, irmãos. Está afetando a nação. 3 P's que as pessoas hoje não acreditam tanto. Não dão muito crédito. Polícia, político e pastor. Por quê, irmãos? Quando Deus tem um povo sarado na terra, a terra do povo ela é sarada. Quando Deus tem um povo sarado nessa terra, a nossa terra está doente porque a igreja está doente. A igreja está doente. A gente precisa sair daqui nessa noite incomodado, irmãos. O que é que eu estou fazendo com a minha vida enquanto igreja de Cristo? O que eu tenho feito com a minha vida enquanto servo de Deus? Uma das nossas mazelas é a incapacidade de fazer uma leitura do tempo em que nós estamos vivendo. Aprenda a respeitar os diferentes, com as suas diferenças. A graça, irmãos, ela é multiforme, por causa da multiforme maneira do ser. Então a graça ela é multiforme, porque a gente tem uma multiforme maneira de existir. Cada um tem uma forma de pensar, de agir. O nosso papel é abraçar o diferente. O nosso papel não é apedrejar, irmãos. O que acontece com os fariseus? Eles traçam um perfil através da imagem e apedrejam. Quantos olham para um irmão querido, como eu falei, todo tatuado, todo tal, e a primeira coisa que pensa, esse cara deve ser um maconheiro. Deve ser um doido. Na minha época era maconheiro, hoje eu nem sei mais. As coisas estão mudando tanto que eu nem sei mais os termos que se usa hoje. Que santos somos nós, que temos muito prazer no espinho da carne de Paulo, do que meditar nos seus ensinos. A gente às vezes fica muito apegado ao espinho da carne, mas a gente esquece dos ensinos de Paulo, o que ele nos ensinou, ainda mais quando ele fala acerca do amor. Quando ele diz aqui na sua palavra, querido, na palavra de Deus, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que sou, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, olha aqui, eu estou profetizando, estou pregando. Ainda que eu tenha esse dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, o que é, irmão? Nada serei. Eu nada serei se não tiver amor. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor,
nada adiantará. O amor o que o amor é, irmão? Paciência. Você tem paciência, irmão? Você tem paciência mesmo? Paciência com os diferentes? Tem que ter. Porque esse é o ensino de Paulo. Esses ensinos valem muito mais do que o espinho na carne dele. Olha os ensinos dele. O amor é paciente, o amor é bondoso. O amor não arde em ciúme, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente. Você tem sido inconveniente, irmão? Você é aquele que quando você chega, ele espalha a rodinha? Ih, chegou ele. Tchau, hein? Tô indo, ó. É isso mesmo. Pensa no que Deus está falando com você. Não busca seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alega com a injustiça, mas se alega com a verdade. Você tem falado a verdade ou tu é mentiroso, irmão? Se ligar para mim, diga que eu não estou. Diga que eu não estou. A minha vontade é falar, ele mandou dizer que não está não. Ah, mas não foi isso que mandou? Então fala o que mandou. Não, certo? Se ligar para mim, diga que eu não estou. Ah, não. Ó, ele está aqui, mas falou para mim que não está não. Dá vontade disso. Aí, olha, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecia, desaparecerão. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, passará. Não podemos resumir o ser humano, querido, criado à imagem e semelhança de Deus, a sua aparência, a sua ideologia. Reduzir um homem à sua imagem é cometer pecado perante a Deus. Quem tentou desconstruir a imagem do homem foi o diabo, lá no Éden. Tentou desconstruir a imagem. É a minha imagem, minha semelhança. O diabo tentou desconstruir isso. Mas em Cristo, a imagem de Deus no homem foi restaurada. Nós temos a imagem de Deus, querido. Eu quero concluir essa palavra com uma palavra que, pegando a carona do que o Lucas falou na escola bíblica, Mateus 24, 28, uma mensagem que eu preguei há muito tempo falando desse texto aqui. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Cadáver no grego, irmãos, é pitoma, é caído. É morto, não, é caído. Aonde houver um caído, há uma pessoa cujo pecado foi revelado, ela está caída. Ela está caída. Uma pessoa cujo vício foi revelado, ela está caída. Uma pessoa que é mentirosa, ela está caída. Está morto. A revelação dessa palavra de Jesus não é sobre o caído, mas sim quem é o abutre. Jesus sabe quem é o abutre ou não, pela maneira com que lida com aqueles que são caídos. Como é que você trata o cadáver, querido? Como é que você tem tratado aquele que está caído? Como é que você tem tratado aquele que confessa algo para você? Ele diz, olha, eu vou lhe contar um segredo da minha vida. É um segredo muito pessoal. Eu caí. Como é que você lida com isso? Eu vou contar um segredo para você. Há muito tempo eu não pago imposto nenhum. Eu estou dando golpe no governo. Como é que você lida com isso? É para a gente pensar, irmãos. É para a gente pensar. Onde você vê morte, o Senhor vê possibilidade de vida. Aonde tem um caído, Deus, Ele olha possibilidade de se levantar. Porque o cair, todos nós somos sujeitos à queda. Mas o levantar é de Deus. Então começa a mudar a tua maneira de pensar. Começa a mudar isso. Joga fora as pedras, irmãos. Seja você um gerador de vida. Porque só gera vida quem tem vida. Seja um gerador de vida. Esse tempo está roubando de nós a nossa humanidade, querido. E empedrando os nossos corações. Eu fico pensando nos atiradores de pedra. Quando a gente atira a pedra, sabe o que a gente está querendo quebrar, Nori? O nosso espelho. A gente quer quebrar o nosso espelho. Por quê, pastor? A palavra do Senhor é muito clara. Aquele que pensar, olhar para uma mulher com segundas intenções, já o quê?
já pecou. Então, nesse caso aqui, esses homens estavam querendo quebrar o quê? O próprio espelho. Quando a gente lança a pedra, a gente está querendo quebrar o nosso espelho. Porque nós somos assim, querido. A gente às vezes mente, às vezes a gente pratica um pecado, a gente tem um deslize. Só cabe a Deus restaurar. Cabe a Deus transformar. A nós só nos resta misericórdia, amor. Amar o diferente. É para isso que nós fomos chamados. Vamos colocar de pé, irmãos. Eu quero convidar você, amada igreja, a colocar diante do Senhor a sua vida espiritual. Mas é uma coisa tão pessoal, irmãos. É você com Deus. Quem sabe você precisa pedir perdão a Deus por estar atirando pedra. Quem sabe você atirou uma pedra numa rede social, expôs o deslize de alguém, o pecado de alguém, e isso te trouxe muitos likes aqui na terra, mas no céu é zero. Então começa a falar com Deus, diga: Senhor, me perdoa. Perdoa esse pecado, Senhor, transforma a minha vida, transforma o meu ser, que eu possa ser mais humano, que eu possa olhar o próximo, Senhor, como se fosse eu mesmo. Se coloque no lugar do outro que está sendo apedrejado, melhor coisa é a gente se colocar do outro lado. A sua vida será transformada a partir do momento que você sai do seu lugar e se põe no lugar do outro. E saiba, querido, que Jesus, ele perdoa todos os pecados.